Pai do Senhor, irmãos. Poder sentar? Sempre é bom nós estarmos na casa do Senhor. Mesmo a gente vindo aí de uma semana corrida, tem algumas pessoas aí que estão na igreja desde quarta, outros estão desde quinta, tem gente que está aí na igreja a semana inteira, mas sempre é bom nós estarmos aqui. Sempre é bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós estaremos meditando Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 e 16, que diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu. Amém. Olhamos, Jesus ele fala, primeiro ele fala sobre nós sermos sal da terra, e segundo ele fala sobre nós sermos luz do mundo. E em todos esses dois exemplos, todas essas duas comparações, ele mostra a nossa necessidade, o nosso papel de sermos aquele que influenciamos o mundo aonde nós estamos. O crente, ele não é para ser influenciado, porque a luz é ela que influencia, e o sal também é ele que influencia. E nós somos chamados para isso. E aí a gente fala assim, mas como ser luz, como ser sal, como nós fazemos isso? E é interessante que hoje em dia nós temos visto, né, que a igreja ela tem diminuído esse papel, essa condição de sermos luz e sal. E é interessante que quando nós falamos sobre o nosso papel como pregarmos o Evangelho, ele obrigatoriamente passa pela denúncia do pecado. É interessante que nós estamos nesse trimestre, estudamos um tema importante, e é interessante que a gente já viu que tem alguns irmãos que já fugiram, né, da escola dominical, né, porque a régua coloca assim do lado, assim, aí a coisa fica estreita, né, a régua posta do lado, o prumo colocado do lado, aí o pessoal corre da escola dominical porque o tema está tocando em algumas feridas. Mas o Evangelho, ele fala sobre isso. Principalmente, nós vivemos num mundo em que denunciar o pecado, né, virou sinônimo de intolerância, virou discurso de ódio. Até mesmo, muitas das vezes, dentro da própria igreja, é aquele refrão do não julgueis, né? Deus falou para a gente não julgar as pessoas. E muitas das vezes nós vemos pessoas que têm tratado o pecado como é o desafio que nós temos, são as nossas fraquezas. Só que desafios, fraquezas, também fazem parte da nossa condição do nosso pecado. E muitas das vezes, né, tem até algumas igrejas que acham que conquistar as pessoas massageando o ego. É interessante que quando a gente olha João Batista, né, lá na beira do Jordão, ele não massageava o ego de ninguém. É interessante que João Batista não tinha ar-condicionado, não tinha igreja confortável, não era aquele pregador coach bonito, com relógio de ouro, né? João Batista não era aquela pessoa que tinha aquele discurso de massagear ego, ele não era aquele discurso voltado na pessoa do ser humano, mas era um discurso muito duro. E nem por isso deixava de a multidão estar lá, para escutar aquilo que João Batista ele tinha para ouvir. E João Batista, ele denunciava sacerdote, ele denunciava
políticos, denunciava militares, denunciava uma série de pessoas, cobradores de impostos, denunciava uma série de pessoas e estava todo mundo lá para escutar aquilo que João Batista tinha para ouvir, porque ele tinha consciência dessa condição. E aí, muitas das vezes, né, nós vemos que o problema do mundo, muitas das vezes o problema é o pecado. Porque muitas das vezes nós olhamos e ficamos cuidando, vamos cuidar da fome, da miséria, da dor, da enfermidade, da doença. Só que isso é enxugar gelo, porque, na verdade, tudo isso são consequências de um outro problema, que é o pecado. Não adianta a gente ficar cuidando das consequências se a igreja não trata a causa. Porque, para que nós possamos resolver realmente o problema, é necessário que nós venhamos a tratar da causa e não apenas da consequência. Só que a igreja, né, como luz e sal, e isso fala sobre posicionamento, só que o fato de nós não nos posicionarmos já é um posicionamento. É interessante, né, que Martin Luther King ele diz que quando o bem se cala, ele já está ajudando a prevalecer o mal. Jesus ele disse que aquele que comigo não ajunta já está espalhando. A gente tem aquela máxima que fala assim, irmãos, aquele que não está atrapalhando já está ajudando. Mas a recíproca é verdadeira, aquele que não está ajudando já está atrapalhando. Ou seja, querendo ou não, mesmo quando a gente fala assim, não, é igual o que diz, né? Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? A gente vai assumindo aquela postura, aquele posicionamento de falar assim, eu não vou me posicionar, mas isso já é um posicionamento, já é uma forma de nós colocarmos. E muitas das vezes, né, olhamos o nosso relacionamento com as pessoas, aqueles que estão conosco dentro do mundo, aqueles que estão muitas das vezes dentro da igreja, e vamos vivendo um relacionamento com essas pessoas, onde a gente vai fingindo, né, que não está vendo as coisas que estão erradas, e muitas das vezes, como a Bíblia diz, né, é um cego guiando outro cego, e um cego guiando outro cego, é justamente porque eu não vejo teus defeitos, você não vê os meus defeitos, e a gente vai caminhando junto, e todo mundo vai ficando feliz, todo mundo vai caminhando alegre, todo mundo vai ficando contente. O problema é que nós, como servo do Senhor, nós precisamos olhar a nossa vida, que nós fomos postos nesse mundo como um atalaia. E é interessante que o atalaia, ele vive com um grande dilema. Qual é o dilema do atalaia? Ele é a primeira pessoa que é o alvo do inimigo. O inimigo, quando ele ataca, a primeira pessoa que ele quer abater é o atalaia, porque é o atalaia que é aquele que vai ver o inimigo se aproximando e que vai avisar, e que vai tocar o alarme. Então, o atalaia fala assim, não, então eu não vou dar o alarme, que é para não chamar a atenção do inimigo. O problema é que quando aqueles que colocaram ele como atalaia verem que ele não cumpriu o seu papel, aí é aqueles que seriam os amigos que vão pegar ele, vão cobrar ele, porque ele não cumpriu o seu papel. Então, o atalaia, ele vive nesse dilema, né? Porque se eu me calar, se eu não der o alarme, se eu não avisar, eu vou ter problemas com aquele que me colocou na posição para podermos dar o alerta, para podermos nos avisar das pessoas. Mas eu preciso entender que, muitas das vezes, como atalaia, como aquele que está na posição de alertar, como aquele que está na posição de dar o alarme, serei a primeira pessoa em quem o inimigo ele vai mirar, em quem ele vai procurar atingir, porque ele sabe dessa nossa posição. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a função do atalaia e ele diz que, dando ao atalaia o alerta, se a pessoa não se preparar, é problema dele. Mas se o atalaia não der o alerta, então Deus disse, eu vou cobrar de você, que é colocado como atalaia. E todos nós estamos, como igreja do Senhor, somos postos nesse mundo como atalaia. O problema
é que aquela pessoa que tem a função, que tem o papel, que é posto neste mundo e resolve verdadeiramente exercer o seu papel como luz e sal, ele vai ter dificuldade nesse mundo. Seria muito bom que nós tivéssemos sempre que lidar com o Davi, né? Davi, ele deu aquela escorregada, Natã foi lá, falou com ele, Davi, ele ouviu, ele abaixou a cabeça, colocou a sua vida em ordem, isso tudo bem. Foi bom para Natã e foi bom para Davi. Mas Isaías, né, no capítulo 1, verso 23, Isaías, ele acusa o executivo. No capítulo 5, 23, ele acusa o judiciário. E no 10.1, ele acusa o legislativo. Sabe o que aconteceu com ele? Colocaram ele dentro de uma árvore e cerraram ele no meio. É a posição do atalaia. E aí a gente fala assim, mas então, vamos ficar quietos? Não vamos cumprir o nosso papel? O problema é que nós fomos colocados com Deus para isso. E muitas das vezes, né, até dentro do nosso dia a dia, a gente vê um mundo onde que as pessoas procuram justificar a ação do pecado. É interessante, né? Muitas das vezes o marido que trai a esposa que trai o marido, porque meu casamento não está indo bem. Outros, né? Temos visto pessoas que colocam o gato da Light, que colocam o gato da luz, não, porque as empresas elas estão nos roubando. Pessoas que não pagam seus impostos porque o governo ele está roubando. E no final, fazemos coisas erradas e procuramos encontrar justificativas para colocarmos e continuarmos vivendo, fazendo as coisas erradas. E muitas das vezes, até, né, quando temos um pastor, igual o pastor Paulo, que de vez em quando assim está dando aquela cutucada, né? Domingo passado ele deu uns puxão de orelha na gente, né? E a gente aprende assim de levar uns puxão de orelha. E às vezes as pessoas começam a correr da igreja porque eu vou procurar uma outra igreja que estão ali, trocam de igreja porque não querem mais ouvir, não quer ser tratado, não quer ser curado. E muitas das vezes nós vamos vendo e esquecemos desse posicionamento. E muitas das vezes procurando igrejas onde existem profetas que funcionam mais como aqueles que estão bajulando o mundo que ali está. É interessante, eu acho muito, muito interessante quando Acabe estava com Josafá se preparando para ir para a guerra, né? E Josafá vira para Acabe e fala assim, vamos consultar o Senhor? Tem um profeta de Deus aqui? Acabe, rapidinho, eu tenho 400 profetas. Aí chamou os 400 profetas falaram assim, não, vai lá que vai ser tudo bem, vai tudo certo. Aí Josafá falou assim, não, está muito estranho isso. Tem um profeta de Deus aí? A fala de Acabe é sensacional. Tem um, mas toda vez que ele vem, ele me confronta. Toda vez que ele vem, ele aponta e fala contra mim. Aí Josafá fala, não, chama ele. Aí Josafá foi lá, mandou chamar Micaías, aí lá vem Micaías, e o que Micaías fez? Confrontou Acabe, e falou contra Acabe. Aí Acabe fez o quê? Mandou prender Micaías. Por quê? Porque ele era o único que falou contra o rei. E no final, o que aconteceu? Aconteceu que a palavra de Micaías é que funcionou, e não a dos 400 que estavam ali falando aquilo que se queria ouvir. O grande problema nosso como igreja, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos denunciar o pecado e queremos funcionar como régua. É interessante, a Bíblia fala, né? À medida que a gente mede, a gente também vai ser medido. O problema é que muitas das vezes, quando nós colocamos a régua no nosso irmão, a gente quer colocar a nossa régua. A gente quer colocar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de encarar o mundo, de ver as coisas. E é interessante, né? A gente, quando está conversando, e tem aquela máxima, né? Sinceridade e falta de educação são duas coisas diferentes. Mas a gente tem o hábito de chamar a nossa falta de educação de sinceridade e a sinceridade dos outros de falta de educação, né? É o que a gente costuma fazer. E muitas das vezes queremos tratar o pecado simplesmente baseado naquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Eu me lembro de um irmão
Ele estava numa igreja, né? Graças a Deus, o pastor Paulo não tem problema com barba, né? Então, de vez em quando, a gente pode ficar um pouquinho barbudo, né? De vez em quando tem uns barbudos aqui dentro da igreja, que aparecem uns crentes barbudos, né? Uns pastores barbudos aqui dentro da igreja, né? Mas tem um irmão que estava numa igreja que a pastora de lá não gostava de gente usando barba. E aí ela falou assim, irmão, você tem que tirar essa barba. Por quê? Irmão, porque barba é pecado. Aí ele falou assim, ué, onde está isso na Bíblia? Não, irmão, sabe o que é? É que eu não acho legal. Não é que seja pecado, é que você não gosta da barba. Ou seja, usando a sua opinião como régua para julgar as pessoas que estavam ao redor. Só que a Bíblia fala, quando Jesus foi abordado, ele falou o seguinte, eu não julgo ninguém. Quem é que julga? Quem julga é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a régua que está julgando a todos. E querendo ou não, essa régua, ela está julgando ao mundo e a você, quer você queira ou não. Essa régua, ela julga a todos. E essa régua, e por isso que o mundo não gosta muito da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela não joga pano quente em cima de erro de ninguém, seja em cima daquelas pessoas que estão de lá e das pessoas que estão de cá. A Bíblia, ela julga o mundo, mas também julga a igreja. Ela julga o povo, mas julga também o sacerdote. Ela julga a nação, mas julga também o rei. Ela julga o marido e julga a esposa. Ela julga o pai e julga o filho. Ela julga o patrão e julga o escravo. Ela julga todos, porque a palavra de Deus é isso. E a Bíblia diz que já está julgado. Aquilo que está colocado como certo e errado já foi posto. E por mais que a gente faça um esforço, e é isso que o mundo faz, fazer um esforço de transformar aquilo que está errado em certo e aquilo que é certo em errado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o amor do mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência da carne é um engodo, é a satisfação pessoal. Concupiscência é aquele desejo desenfreado e muitas das vezes nós queremos algo e achamos que cometendo o pecado eu vou estar bem. Tem gente que diz que o pecado é gostoso. Eu não sei como é que pode ser isso, porque o pecado me afasta daquilo que é mais importante, que é mais precioso, que é a presença do Senhor em nossas vidas. E quando nós pecamos, a presença do Senhor se faz. O Davi, ele disse que quando ele peca, a oração dele, Senhor, não retira de mim o teu espírito, porque ele, quando peca, ele sente que a presença do Senhor, o espírito do Senhor, se afastou dele. E não entendo como nós, que somos servos do Senhor, podemos achar isso sendo bom. Não é bom. Quando fala concupiscência dos olhos, porque é a janela da alma, né? É os nossos olhos que nos atraem, é aquilo que chama a nossa atenção. A Bíblia fala que antes de Eva comer, ela olhou para a fruta e viu que ela era agradável aos olhos, agradável para dar entendimento. E aí, a soberba da vida. Por quê? A pessoa começa a achar assim, não, eu sou dono de mim, eu faço aquilo que eu quero, a vida é minha. A seguir, vem o pecado. E o pecado, a primeira coisa que ele faz é expor a nossa condição, e aí, irmãos, perdemos a nossa imagem que nós temos de Cristo em nossas vidas. Foi isso que o pecado fez, porque o pecado, irmãos, ele destruiu o Éden. O pecado tirou a dignidade humana. O pecado destruiu a comunhão na família. O pecado fez com que o mundo se transformasse nisso que o mundo está. Porque, na verdade, quando nós olhamos o mundo, quando nós chegamos ao final do dia trabalhando, estressando, cansado, tais irmãs passaram aí 3, 4 dias aí trabalhando, né? Hoje eu cheguei em casa, tive que fazer uma massagem no pezinho da minha princesinha, né? Porque a minha rainha lá estava com o pezinho machucado, doendo. Vamos lá fazer uma massagenzinha para ela, né? Para poder cuidar do pezinho dela, para ela poder hoje estar bem na igreja. Mas isso tudo
é consequência do pecado. Porque sem o pecado, estaríamos trabalhando, mas não chegaríamos ao final do dia cansado, estressado, não haveria dor nas costas, não haveria nada disso. Porque o Adão, ele já cuidava do jardim muito antes de cometer o pecado. Mas foi depois do pecado que o jardim, que antes era o Éden, começou a produzir cardos, espinhos, começou a produzir o suor nos nossos olhos. Foi isso que o pecado ele fez. E não adianta a gente querer falar assim, não, a responsabilidade. Que é a responsabilidade do nosso pecado? Responsáveis somos nós mesmos. Não adianta Adão falar assim, ó Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não adianta, Adão, calma aí que eu vou tratar contigo já já. Eu vou tratar contigo. Não adianta você dizer que a culpa foi de Eva. Eu vou tratar contigo. Eu vou conversar ali no cantinho, eu vou conversar com Eva, mas eu também vou conversar contigo, eu também vou tratar contigo. E sobrou para todo mundo. Sobrou para Eva, sobrou para Adão, sobrou para a serpente, sobrou para o diabo, sobrou para todo mundo. Sobrou para todo mundo, porque todo mundo teve a sua responsabilidade. Quem é o responsável? Responsável não é Adão, responsável não é Eva, responsável não é a serpente, não é o diabo, responsável são cada um na medida daquilo que cometeu de errado diante do Senhor. E vivemos num mundo em que, muitas das vezes, são aqueles pecados, e a gente acha que pecado é adultério, pecado é roubo. Só que quando a gente lê as listagens de pecado, tanto de Coríntios, quanto de Colossenses, quanto de Timóteo, quanto de Apocalipse, irmãos, o mentiroso está juntinho com aquele que comete adultério. Aquele que defama o irmão está juntinho com aquele que rouba, aquele que mata. E muitas das vezes a gente esquece que o pecado, ele é muito mais do que simplesmente roubar, matar, adulterar, prostituir, é muito mais do que isso. E no final, vem uma grande alerta para nós. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, perdoai-vos mutuamente um ao outro. Sabe por quê, irmãos? Porque no final, todos nós somos pecadores. Eu preciso perdoar o pastor Carlos, mas o pastor Carlos também precisa me perdoar. Porque no final, não adianta a gente falar assim, não, pastor Carlos é cheio de pecado. Mas pastor Carlos sabe, pastor Alexandre sabe que pastor Alexandre também tem pecado. E não adianta a gente querer apontar para um e o outro, porque no final, aquele que maldiz está igual àquele que se prostitui, aquele que mente está igual àquele que rouba. E no final, irmãos, todos estão colocados debaixo de um mesmo sistema. E por mais que o mundo ele se adeque a isso a gente acha que é normal, o mundo se adequar ao pecado, porque a cada dia que passa, a velha serpente, ela está se transformando no dragão, mas também da mesma forma, a igreja, ela vai diminuindo a sua condição. E não sei se os irmãos se lembram, 30, 20 anos atrás, existia uma barreira entre aquilo que era certo e aquilo que era errado, e com o passar do tempo, nessa barreira, ela foi diminuindo, ela foi caindo. Às vezes a gente vai numa igreja, a gente escuta uma mensagem, uma pregação, e graças a Deus, os nossos pregadores aqui não têm esse problema, mas são pregações só de jargões, palavras de efeito, são simplesmente aquilo que são colocados e que, na verdade, não se toca naquilo que é importante, que é a transformação da pessoa, do ser humano, não é massageamento do ego, não é a gente chegar e falar assim, não, você vai ser vencedor, não importa aquilo que você está fazendo, que Deus ele está te amando. Não, a Bíblia fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia fala. E a nossa posição como igreja, como luz e sal, é mostrarmos, primeiramente, como luz, apontarmos que existe uma grande diferença entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas não adianta a gente simplesmente mostrar o certo e errado. Porque muitas das vezes, irmãos, o problema é que quando a gente aborda as pessoas com relação ao pecado, o nosso propósito não é um propósito digno. Porque muitas das vezes, quando a gente quer apontar o pecado dos outros, a gente quer diminuir, a gente quer fazer com que a pessoa fique pior do que já é. Muitas das vezes, somos como aquele que estava lá
orando diante de Deus, tinha o fariseu e tinha o publicano. E muitas das vezes nós estamos apontando o pecado simplesmente para querermos mostrar que nós somos melhores do que aquele que está ao nosso redor. Quando, na verdade, irmãos, quem é que não é? É interessante. Quantos anos a gente ouve, né, sobre a ovelha desgarrada que se perdeu. E às vezes a gente canta, né, até aquele as 99 deixou no aprisco, só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que as 99 ele deixou no deserto. E ele foi atrás daquela que estava faltando. E a gente fala assim, quem é a ovelha desgarrada? É o desviado. Não, irmãos, a ovelha desgarrada sou eu e você, que somos colocados no ombro do pastor e somos carregados por ele, porque nós não temos condição de andar por nós mesmos. E aquilo que foi a solução para o meu pecado, eu preciso continuar apontando como a solução. E aí, irmãos, entra o papel do sal, que o sal, ele vai dar sabor a um mundo que não tem mais sabor e que vai ajudar a conservar aquilo que está se deteriorando. É interessante que quando Jesus começa ali, Evangelho de João, capítulo 6, ele começa fazendo um monte de milagres. Ele multiplica os pães, ele caminha pelo mar, e aí a multidão está toda seguindo ele, né? E é interessante, né? Começou a fazer os sinais, milagres, e Jesus virou o santo que vai resolver todos os problemas. Aí, a partir do verso 26, ele começa o famoso duro discurso, porque ele vira para a multidão e fala assim, vocês não estão vindo atrás de mim, não. Vocês estão vindo porque eu multipliquei pão, porque vocês estão vendo os milagres, os sinais. Vocês não estão vindo em mim atrás de uma salvação, porque eu sou o pão da vida. Ah, tu és melhor do que o nosso pai? E comparam ele com Moisés. E ele vai lá, conserta, ele fala do seu papel, do comer da carne, do sangue dele, comer dele, da pessoa dele, daquilo que ele tem para oferecer, e no final começa um monte de gente a abandonar. Eu gostei muito, irmãos, pastor Paulo, semana passada, ele falou assim, foram me oferecer para me apresentar técnica para encher a igreja, né? E pastor Paulo assim, eu não quero técnica para encher a igreja, quero que as pessoas venham atrás de Jesus, porque Jesus, ele não se preocupou quando o pessoal começou a sair, não. E ainda chegou um discípulo daquele esperto, né, aquele coach, virou para ele assim, Jesus, eu tenho uma fórmula, Jesus, esse teu discurso está muito pesado, ninguém vai continuar. E Jesus foi e amenizou, né? Não, Jesus falou assim, ó, vocês não querem ir também? Vai junto. Vai junto. Porque, irmãos, nós temos um papel de mostrarmos que nós somos luz e nós somos sal. E como tal, como luz, estamos aqui mostrando que existe o certo e que existe o errado. E que nosso compromisso é com aquilo que é correto. Mas nós também estamos aqui para mostrar que existe um remédio para esse mundo. O pecado é devastador. A abordagem precisa ser por um motivo nobre. E qual é esse motivo nobre? Salvarmos aquele que estava perdido. Esse é o motivo nobre. Não é para tornar o nosso irmão menor. Não é para aquele, não, mas é nós mostrarmos para as pessoas que a Bíblia, como a palavra de Deus, ela deixa que existe uma divisão entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, entre aquilo que é limpo e que é impuro. E estamos aqui para mostrar às pessoas que existe um caminho para que eles possam também estar trilhando aquilo que é correto. E, no final, o Salmo 51, que já foi cantado aqui, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Senhor, não retira. Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Mas não tira de mim, Senhor, o teu espírito. Não afasta, Senhor, da tua presença. Eu sei, Senhor, que tu não queres sacrifício, não é isso que tu queres. Não adianta a gente vir fazer sacrifício, porque, irmãos, o caminho do sacrifício é o caminho certo, fácil para o ser humano. O caminho do sacrifício é o caminho correto para a carne humana, porque a gente quer fazer alguma coisa e nos tornarmos merecedores.
Mas a Bíblia diz que ele não quer sacrifício, não. O que ele quer é um espírito quebrantado. O que ele quer é que nós venhamos entender que somos carentes da graça do Senhor. Então, toda vez que nós entendemos, toda vez que somos abordados, toda vez que alguém fala para nós assim, ó, você precisa se consertar, você precisa largar o caminho, não é para a gente ficar mordido, não é para a gente ficar triste, com raiva, magoado, porque, irmãos, graças a Deus, por aqueles que Deus tem colocado no nosso lado e que bate nos nossos ombros e fala assim, ó, esse caminho que você está trilhando não é bom. Graças a Deus que existem pessoas que foram colocadas nesse mundo junto de nós. Nós temos, irmãos, os obreiros, nossos pastores, nossas irmãs que estão na casa do Senhor. Eu tenho lá em casa minha esposa que de vez em quando fala assim, Alexandre, não é por aí não. E graças a Deus que Deus usa, nós ouvimos, colocamos a vida em ordem e vamos nos acertando. Porque esse é o nosso papel como luz e também como sal. Porque o sal é aquilo que conserva o mundo. E o que conserva o mundo não é a gente identificar a doença. O que conserva o mundo não é o diagnóstico. O que conserva o mundo é o remédio. E o remédio é Jesus. O remédio é apresentar o Senhor Jesus como a única solução para esse mundo que aí está. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos a história do cristianismo, nós vemos que o cristianismo começa numa época em que o mundo, irmãos, ele estava completamente em trevas. O mundo estava vivendo um momento de escuridão, decadência moral. Mas os discípulos de Cristo não precisaram colocar mão em espada, não precisaram colocar mão em armas. O que eles faziam? Eles oravam e pregavam o Evangelho. Eles oravam e anunciavam Jesus. E no final, irmãos, meia dúzia de pescadores venceram o maior império que existia na terra. Irmão, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E nós estamos aqui como luz e sal. E as nossas armas, elas não são armas carnais. Não é espada, não é metralhadora, não é com quebra-quebra, não é derrubando as coisas, mas o que nós temos é a palavra de Deus. Irmãos, e o que nós precisamos fazer é continuarmos denunciando o pecado. E mesmo que isso venha nos gerar alguma dificuldade, mesmo que isso venha nos gerar algum problema, mas esse é o papel que nós temos, e apresentarmos o pecado e apresentarmos também Cristo como a solução do pecado. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Pastor Paulo.